Hoje a gente vai analisar um pouco a situação das ações do Banco do Brasil. Teve essa queda recente, né? E aí fica aquela dúvida sobre o contexto atual, o que esperar. A ideia é olhar os dados de mercado, o histórico e o que os analistas estão projetando para tentar entender melhor o cenário. É mais para quem busca informações gerais de investimento sobre o banco, tá? E se você curte esse tipo de análise, bom, já deixa o like e se inscreve aí no canal para receber mais conteúdo assim. Ok, vamos lá. Essa queda recente, parece que teve alguns motivos principais, né? Um deles que o pessoal comentou muito foi a inadimplência no agronegócio. Sim, o agro é um setor-chave para o Banco do Brasil. E essa inadimplência, para atrasos ali de 30 dias, passou de 5%. Isso, claro, chama atenção. Liga um alerta, né? Mas não foi só isso, pelo visto. Basicamente, ela mudou umas regras sobre provisionamento de perdas com crédito. E isso afetou o resultado. Afetou. Para o Banco do Brasil, significou mais ou menos 1 bilhão a menos no resultado do primeiro trimestre. É um valor considerável. Nossa, e ainda tem a Selic, né? A taxa alta. Como isso entra na conta? Pois é, a Selic alta nesse momento, ela acaba pressionando o spread bancário. Ou seja, o banco tem que pagar mais para captar dinheiro agora, né? Taxas de mercado altas. Só que ele ainda está recebendo por empréstimos antigos, feitos a taxas mais baixas. Essa diferença aperta a margem de lucro do banco. Entendi, faz sentido. E para completar, teve aquele dia específico, com uma queda bem forte, né? Mais de 8%. Exato, uma queda bem acentuada num dia só. Isso aconteceu junto com umas especulações sobre possíveis sanções internacionais por causa da Lei Magnitsky. Aquela lei americana sobre corrupção e direitos humanos. Essa mesma. E, ao mesmo tempo, surgiram notícias de vendas fortes por investidores estrangeiros. O JP Morgan, por exemplo, foi citado como um grande vendedor naquele dia. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Com certeza. E o que eu acho fascinante é ver como as opiniões se dividem, né? Fica bem polarizado. Como assim? De um lado, você vê um pessoal mais, digamos, pessimista. Tem gente que comentou algo tipo, vai piorar muito. Ou preocupado especificamente com o agro. Mencionou que só compraria, sei lá, abaixo de R$ 12. Mostra uma cautela bem grande. E do outro lado? Do outro lado, tem o pessoal otimista. Por exemplo, falando que viam a baixa como oportunidade para comprar mais. Interessante essa divisão. Os mesmos fatos gerando visões tão opostas. É o mercado, né? Cada um pesa os riscos e as possíveis recompensas de um jeito. Uns focam mais no curto prazo, agro, regulação, Selic. Outros olham mais para o longo prazo, para os fundamentos do banco e acham que o preço atual ficou atraente. Tipo, uma oportunidade mesmo. Entendi. E agora, bom, todo mundo de olho nos resultados do segundo trimestre, né? Acho que sai dia 14 de agosto. Isso pode dar uma direção. Exato, pode trazer mais clareza. Mas, enquanto isso, as projeções dos bancos de investimento estão, assim, bem diferentes umas das outras. Como assim? O que eles esperam? Olha, o Goldman Sachs, por exemplo, está esperando um lucro de 4,9 bilhões. Isso é uns 15% abaixo do que o mercado em geral espera, do consenso. E já é uma visão mais cautelosa. Sim, e a do JP Morgan é ainda mais pessimista. Eles projetam algo entre 2,8 e 3 bilhões. Isso é quase metade do consenso. Nossa, bem baixo. Isso talvez explique a venda que você mencionou antes? Pode ser um reflexo dessa visão mais negativa deles, sim. Talvez achem que o impacto do agro ou da regulação vai ser mais forte do que outros analistas preveem. E tem projeções mais otimistas? Tem outras análises mais perto dos 5 bilhões, mais alinhadas ao mercado, mas mesmo essas, às vezes vêm com um alerta sobre um possível otimismo excessivo. Mostra que tem bastante incerteza no ar. É uma variação grande mesmo. E olhando para trás, para o histórico do banco, como isso se encaixa nesse momento atual? É interessante conectar com o passado recente. Se a gente lembrar do pós-pandemia, o Banco do Brasil demorou um pouco mais para engrenar na Bolsa, né? Comparado com o Itaú, o Bradesco, o Santander, as cotações ficaram meio de lado até o fim de 2021. E naquela época, ali entre 2016 e 2020, o retorno com dividendos, o dividend yield, ficou baixo, na casa de uns 3% ao ano. E o preço em relação ao lucro? O PL, né? O preço-lucro, chegou a um dos menores níveis da década, perto de 3. Quer dizer, o mercado não estava pagando muito pelo lucro que o banco gerava. Mas isso mudou depois, certo? Mudou. A partir do início de 2022, a ação deu uma arrancada forte. Subiu quase 100%, se incluir os dividendos. Chegou a superar alguns dos outros grandes bancos. Só que veja a virada, né?
No começo de 2024, tinha notícia falando em potencial de alta de quase 50%. E agora, no acumulado do ano, a ação está caindo 30%. É um ciclo. Exato. É algo que chama a atenção. Muito otimismo na alta, muito pessimismo na baixa. Tem até um estudo interessante da Universidade Estadual de Maringá que observou isso. Analistas muitas vezes recomendam comprar quando está subindo e vender quando está caindo, meio que seguindo a manada. Pois é. Talvez mostre como é difícil prever o mercado, né? A gente vê isso até nas revisões constantes do Boletim Focus do Banco Central. Exatamente. E é aí que entram algumas abordagens que tentam tirar a emoção da jogada, como certas estratégias quantitativas. Como funciona isso, basicamente? A ideia é selecionar ações com base em critérios numéricos, objetivos, tipo histórico de dividendos crescentes, lucro líquido aumentando, sem se deixar levar pelo humor do mercado. E o Banco do Brasil hoje se encaixaria? Olhando os dados recentes, sim. O banco mostrou dividendos crescentes nos últimos anos e o lucro líquido também subiu, bateu recorde em 2024. Então, pelos números, ele entraria em estratégias assim. Mas é fundamental lembrar que isso é dinâmico, né? Para continuar qualificado, o banco precisa manter esses bons resultados e continuar atendendo aos critérios da estratégia no futuro. Nada é garantido. Certo. Então, para a gente ir amarrando as ideias, o que a gente viu aqui, o Banco do Brasil tem desafios claros, a agrorregulação Selic, as opiniões no mercado estão divididas, as projeções dos analistas variam um bocado, e o histórico da ação mostra esses ciclos bem marcados de otimismo e pessimismo. E que estratégias baseadas em dados podem oferecer uma visão, digamos, diferente para analisar o ativo, né? Menos influenciada pelo barulho do momento. Exato. Isso tudo levanta uma reflexão interessante sobre como essas narrativas de mercado influenciam nossa percepção, né? No meio de tanta opinião divergente, olhar para os dados objetivos, para os fundamentos da empresa, isso ganha ainda mais importância para formar uma visão bem informada. Com certeza. Bom, fica a pergunta para o pessoal que está acompanhando. Qual informação dessa nossa conversa mais chamou sua atenção? Deixa aí nos comentários. E claro, se gostou da análise, não esquece de curtir o vídeo, conferir se já está inscrito no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, esse conteúdo não é uma recomendação de investimentos. Um abraço e até a próxima.